Neste vídeo você vai ver como pesquisadores podem te prejudicar, arruinar sua vida e reputação de forma covarde, sem fazer a sociedade perceber suas atitudes sádicas e psicopatas e ainda fazer tudo parecer ético. Para isso eu vou citar alguns casos que ocorreram comigo, dando ênfase a dois deles. O primeiro, quando jogaram fezes no motor da minha motocicleta, e o segundo, quando tentaram fundir o motor da minha moto, retirando o óleo do motor dela. Vale lembrar que colaborar, contribuir como participante de pesquisa seria bom, mas eles não queriam isso. Eles queriam e querem agir de forma desrespeitosa, invadindo a privacidade, manipulando, chantageando, mas de forma sutil, sem transparecer a falta de ética aos olhos da sociedade. E eles conseguem fazer isso com o uso de pesquisas sociais encobertas, tipo de pesquisa que, de forma absurda, é autorizada sem que os pesquisadores peçam permissão aos cobaias, apresentando o projeto de pesquisa, apontando os responsáveis e considerando a autonomia dos seres humanos, defendida na legislação brasileira, de decidir participar ou não. Afinal, os únicos que podem ser prejudicados com alguma irresponsabilidade decorrente das pesquisas são os cobaias. Continuando a história, em 2019 eu já estava muito revoltado e angustiado em decorrência do fato de estar sendo cobaia de pesquisas sociais contra a vontade. A essas alturas, eu já havia descoberto que eles já haviam instalado um malware em meu smartphone que permitia que eles recebessem prints de todas as conversas particulares e de sites que eu acessava, tinham acesso ao que eu fazia no computador pessoal, copiando arquivos, apagando outros, remexiam bens pessoais como mochilas, entre outros, sempre que tinham oportunidade, colocavam grampos e equipamentos não conhecidos e disponíveis à maioria das pessoas, que permitem fazer imagens e sons de ambientes particulares, mas de forma praticamente impossível de serem descobertos. Então comecei a pesquisar alguma forma de me livrar da situação que, diante do desvio de caráter dos pesquisadores, a única forma seria extinguindo o poder deles sobre mim, ou seja, pondo fim à pesquisa e consequentemente aos recursos que eles recebem para cometer todos esses crimes. Assim, é óbvio que isso gerou medo entre eles, quando perceberam que eu estava sabendo mais do que deveria, pois viram chances de serem punidos pelos seus atos. Então começaram as tentativas covardes de provar que eu tinha algum problema mental. A essas alturas, já havia mais de 2 anos que eu desejava me livrar dessa situação, sem contar que já havia anos que outras pesquisas estavam sendo realizadas ao meu respeito. Mas eu suportei toda a ousadia, perseguição e falta de respeito deles de cabeça baixa, e certamente um grupo como o deles, com psicólogos, sociólogos, filósofos, entre outros, sabem o quanto mal uma revolta acumulada pode causar. Então pensaram em planos para me fazer perder a cabeça e, de sorte deles, me pegar fazendo algum mal contra eles ou a mim próprio e usar aquilo como prova de problema mental. Então puseram um plano em prática. Em um certo dia eu estava na recepção do trabalho, na universidade, como sempre em estado de alerta, pois eu não podia virar as costas que eles aprontavam alguma. Então passou um subordinado do chefe, que também era o responsável pela pesquisa, e praticamente gritou ao meu lado: "O motor da moto!" Com isso, depois de tanto tempo perseguido por eles, eu sabia que aquilo fazia parte de alguma armação, como sempre, mas não imaginava o tamanho da covardia que estava prestes a presenciar. Mais tarde, quando fui pegar a motocicleta para almoçar, como de costume, percebi o motor da moto cheio de fezes no estacionamento e olha só que coincidência. Justamente neste dia e nesta hora vinha chegando, do meu lado, aquele que gritou, além de mais algumas testemunhas só esperando eu pular em cima do subordinado, como se eu não soubesse que qualquer um deles poderia ter jogado as fezes a mando dos pesquisadores, mas não necessariamente aquele que gritou. Então, de cabeça baixa, peguei a moto e fui almoçar como se não tivesse ocorrido nada e, para minha surpresa, encontrei no local de almoço um dos pesquisadores, um doutor em letras,
que também já havia realizado uma pesquisa comigo sem a minha autorização. Aparentemente ele estava muito frustrado, resultado do fracasso do plano deles. Mas ele estava lá, na esperança de que as testemunhas que lá estavam presenciassem de mim um ato de abuso contra ele. Também, aparentemente muito frustrada, por um milagre, havia na hora da saída do trabalho outra professora, doutora em ciências contábeis, que depois fiquei sabendo que ela também tinha realizado uma pesquisa na área de economia comigo, certamente utilizando todas as formas de invasão de privacidade que eles conseguiram. Então dei boa tarde e fui embora lamentando ainda mais a opressão, a falta de ética que há muito saiu dos limites e estava se transformando em indução ao crime. Não satisfeitos, eles bolaram um outro plano que certamente os fizeram acreditar que dessa vez eu iria fazer algo de errado no trabalho ou com alguém, para eles me terem nas mãos, para poderem me chantagear com aquilo, espalhar que eu não batia bem da cabeça e, consequentemente, desacreditar todas as afirmações que eu tentasse fazer para me defender deles. Então aconteceu o seguinte: em um dia útil da semana, pela manhã, eu cheguei para trabalhar na biblioteca e encontrei numa prateleira uma folha de papel A4 manchada de óleo. Então, é óbvio que aquilo não indica nada, mas considerando a falta de caráter dos que me perseguiam, da total ausência de qualquer material que possa danificar livros no local, não duvidei que viria mais uma armação da parte deles. Então, coincidentemente, nas viagens de volta para casa, começaram a aparecer motos fumaçando pelo escape. Mas tudo bem, bem até 2 semanas depois de todo o ocorrido, quando fui trocar o óleo do motor da moto. Para minha surpresa, o motor que nunca havia baixado o óleo estava quase seco e com pedaços de papel dentro. Mas para minha sorte o motor não bateu. E certamente o plano deles nesse caso era o seguinte: a gente bate o motor da moto dele e ele, que já está revoltado, fica furioso e desta vez vai cometer algum absurdo conosco ou no trabalho. Então, quando ele for se explicar, vai citar como prova a mancha de óleo no papel da biblioteca. A gente vai dizer que não temos nada a ver com o caso e sugerimos que ele vá se tratar, convencendo ele de que ele não está mentalmente bem, o que vai possibilitar manipulá-lo, pois ele vai duvidar de suas próprias conclusões e então espalharemos que ele é um paranoico para deixar ele desacreditado perante a sociedade. Dessa forma, a gente vai continuar fazendo todos os absurdos que quisermos com a vida dele, do jeito como acharmos melhor, e ele nem sequer terá a possibilidade de se defender. Isso e muito mais vem acontecido comigo. Pessoas nas quais eu não confio têm o poder de me perseguir sob a desculpa de estarem fazendo pesquisa. Mas o setor, o sistema CEP-CONEP, responsável por garantir a autonomia das pessoas, não faz nada a respeito. Além disso, a Comissão de Ética em Pesquisa, o CEP, responsável pelo registro das pesquisas que ocorreram comigo, nega a existência de qualquer estudo com a minha pessoa. Assim, em vez de evitar a vulnerabilidade dos participantes, de defender os direitos dos cobaias, eles formam o que muitas pessoas poderiam ver como uma quadrilha, dando apoio aos pesquisadores e calando a voz dos oprimidos. Se você tem alguma história de injustiça e quer desabafar aqui, entre em contato. E se você é contra qualquer tipo de injustiça, considere compartilhar este vídeo, pois a informação é uma das formas que nós temos para se prevenir deste tipo de situação. Situação que só vai ser encerrada quando for posto um fim neste esquema de pesquisas encobertas, que mais serve para cobertar crimes e atos antiéticos de pesquisadores do que para outra coisa.